Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Mariana Xavier e esta é mais uma edição do programa OAB Nacional. Você, claro, é o nosso convidado. Saiba a partir de agora as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil e do Judiciário. Já estamos no ar. A ministra Rosa Weber é a nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Juíza há 46 anos, ela tomou posse no cargo, sucedendo o ministro Luiz Fux, que esteve à frente da corte durante o biênio 2020-2022. A solenidade empossou também o ministro Luiz Roberto Barroso como vice-presidente do STF. Os dois exercerão as mesmas funções no Conselho Nacional de Justiça. Sejam as minhas primeiras palavras a de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição e das leis da República, de crença inabalável na superioridade ética e política do Estado democrático de direito, de prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações, com destaque à essencial igualdade entre as pessoas, de estrita observância da laicidade do Estado brasileiro, com a neutralidade confessional das instituições e a garantia de pleno exercício da liberdade religiosa, de respeito ao dogma fundamental da separação de poderes, de rejeição aos discursos de ódio e repúdio a práticas de intolerância enquanto expressões constitucionalmente incompatíveis com a liberdade de manifestação do pensamento. E de certeza de que sem um poder judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem imprensa livre, não há democracia. O momento cobra decoro, a República demanda compostura. Tudo que Vossa Excelência tem para servir de exemplo em tempos de desvalores muitas vezes incompreensíveis. Não são aceitáveis comportamentos nem sentimentos que agridem os princípios civilizatórios de respeito às igualdades e às diferenças. Diferenças essas que informam a pluralidade, veio de enriquecimento da experiência humana. Não se há de admitir práticas voltadas à desqualificação agressiva de instituições e de cidadãos num indesejável estado robesiano. Nesse, a carência de pensamentos livres e de desenvolvimento humano e social voltado à construção de um futuro fraterno e justo para todos. Não se promove a democracia com comportamentos desmoralizantes de pessoas e de instituições. A construção dos espaços de liberdades não se compadece com desregramentos nem com excessos. A despeito das dificuldades momentâneas e talvez mais ainda por se ter este quadro tão complexo na atualidade, ninguém seria mais adequada para estar na posição agora assumida na presidência deste Supremo Tribunal do que Vossa Excelência, ministra. Magistrada séria, responsável, democrata, que conduzirá com a prudência inerente à República e com a decência própria à virtude democrática a gestão da coisa pública no espaço do Poder Judiciário. O presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, também prestou homenagens aos ministros e levou os cumprimentos dos mais de 1.300.000 advogados e advogadas do país. Confira. É uma honra poder representar a advocacia brasileira nesta solenidade de posse da ministra Rosa Weber e do ministro Luiz Roberto Barroso, na presidência e na vice-presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Como presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, trago os cumprimentos dos mais de 1.300.000 advogados e advogadas deste país. A advocacia confia na sabedoria e na capacidade de Vossas Excelências, que terão nosso apoio incondicional para vencer os desafios do porvir. Nessa sessão, a OAB reafirma seu compromisso com a defesa do Poder Judiciário, sustentáculo fundamental do Estado Democrático de Direito.
e a advocacia estará presente, pronta e à disposição para colaborar com a construção do futuro que queremos para o Brasil, norteado pela prevalência da Constituição Federal. Senhoras e senhores, desejamos que a presidência da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal estimule a entrada de mais mulheres nos espaços decisórios dos poderes da República e na iniciativa privada. Cumprimento de igual modo o ministro Luiz Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Vossa trajetória, prezado ministro, é motivo de especial orgulho para a Ordem dos Advogados do Brasil. Além da docência e da profícua produção acadêmica por 3 décadas, o ministro Roberto Barroso exerceu a advocacia e prestou relevantes contribuições à classe, inclusive como membro da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Nacional e com pareceres, como que demonstrou a constitucionalidade do exame de ordem. O plano de interiorização da advocacia foi apresentado no 44º Colégio de Presidentes de Subseções da OAB de Goiás. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, esteve presente e pontuou que interiorizar a profissão é levar dignidade ao colega do interior. Está acontecendo aqui em Goiânia o 44º Colégio de Presidentes de Subseções, numa pauta importante para a advocacia de todo o estado de Goiás, com muitos temas a serem debatidos, mas temos a honra e o privilégio de receber no nosso colégio o presidente do Conselho Federal, Beto Simonetti, um amigo da advocacia de Goiás, um amigo da advocacia brasileira e que vai falar do projeto de interiorização, um tema que está sendo ansiado pelo nosso estado, pela advocacia de Goiás, especialmente no interior do estado. Seja muito bem-vindo a Goiás, Beto. Obrigado, Rafael. Quero, em primeiro lugar, abraçar toda a advocacia do estado de Goiás, trazer o Conselho Federal até o Colégio de Presidentes de Subseções de Goiás é exatamente o que tem vetorizado a nossa gestão. A interiorização da advocacia era algo muito esperado por toda a advocacia brasileira. Vetoriza a nossa gestão no sentido de levar dignidade à advocacia do interior, fazer valer a premissa de que não há advogados de primeira e segunda classe no Brasil. E é isso que nós estamos fazendo, desencastelando o Conselho Federal, saindo do Planalto Central e visitando o interior de todo o Brasil. Onde houver um advogado, onde houver uma advogada, é onde estará o Conselho Federal da Ordem, junto com suas 27 seccionais. Também participaram da solenidade o diretor-tesoureiro da OAB Nacional, Leonardo Campos, e o coordenador nacional de interiorização da advocacia, João de Deus. Interiorização para nós, principalmente para mim, é uma pauta muito cara. Lembrava e vinha relembrando de Brasília para cá, que todos os colégios de presidentes das últimas 4 gestões da OAB Mato Grosso, 2 na Caixa e 2 na seccional, são realizados obrigatoriamente no interior do estado. São realizados na subseção, onde nós tiramos por 2 dias, por 3 dias, a sede da OAB da capital e levamos a sede da OAB estadual para uma subseção. E de preferência nas subseções menores, nas subseções pequenas, levando a presença, como eu disse, da seccional para ali, debatendo com o Colégio de Presidentes, e por isso o colégio é muito importante, é de vital importância. É a partir daí, de sentir a realidade, de conhecer a realidade das diferentes Goiás que existe dentro de um único estado, é que são planejados e norteados as gestões, as ações das seccionais, e nada mais prudente, nada mais salutar e nada mais importante do que ouvir os presidentes de subseções, do que ouvir as subseções que atendem o advogado e a advogada diariamente na ponta. Hoje, tomando curiosidade por ler a pauta, a gente percebe que mesmo em estados diferentes, 90% das pautas e das demandas, elas são coincidentes. Elas se convergem para um único patamar, para um único horizonte, que é a necessidade efetiva de uma prestação jurisdicional célere, aliado, obviamente, ao respeito às nossas prerrogativas, à valorização dos honorários. Vamos trabalhar compartilhado, com o FIDA, com o CONCAD, com as caixas, com a ESA Nacional, para que a gente possa efetivamente oferecer serviços, ações em favor da advocacia do interior. Por exemplo, já numa ação da interiorização, o que é que eu poderia destacar nesse plano? A ESA Nacional dispõe desde o mês passado, inclusive está publicado novamente ontem no Instagram, no feed do Instagram do Conselho Federal, 11 cursos online e gratuitos para toda a advocacia do Brasil, e a mensagem é muito clara: esteja onde o advogado ou advogada estiver. Isso, além desses cursos que já estão oferecidos, estão sendo
trabalhados mais outros cursos, inclusive de forma mais específica, porque nós queremos também uma advocacia do Brasil todo, não só da capital, mas do Brasil todo, capacitada para agir e para atuar em defesa do cidadão. A OAB já dispôs de espaços compartilhados para atendimento do advogado e da advogada. Já fizemos isso no estado de Alagoas. Já foi feita agora a inauguração de uma subseção lá no Amapá, não é isso? Santana, não foi, Beto, agora, recentemente? E tantos outros espaços, porque eu digo a vocês, e sou um advogado do interior, inclusive professor da Universidade Federal, que tem alunos e depois se tornam advogados ou advogadas paupérrimas, que não tem sequer onde transmitir uma audiência virtual, que precisa que a OAB chegue, ofereça espaço, ofereça dignidade, ofereça respeito para quem está especialmente no início desta caminhada. O vice-presidente da OAB Nacional, Rafael Horne, participou do ato de lançamento do novo painel do advogado no Sistema de Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho. A ferramenta foi aprimorada para melhorar a usabilidade e a acessibilidade para advogadas e advogados que atuam na Justiça Trabalhista. A evolução do painel do advogado é resultado de um trabalho executado em conjunto com representantes da advocacia. Na dinâmica do mundo moderno, que nos impulsiona para um universo digital, a evolução das ferramentas tecnológicas torna-se indispensável para a efetivação dos serviços. Atenta a essa realidade, a Justiça do Trabalho movimenta-se, reinventa-se, também a cada dia, na incessante busca de oferecer à nossa sociedade, especialmente aos jurisdicionados e aos seus advogados, um judiciário mais ágil, transparente e acessível. Nesse propósito, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho tem a satisfação de entregar o novo painel do advogado, um aprimoramento do nosso sistema de processo judicial eletrônico. Uma iniciativa que se tornou possível graças ao estreitamento da relação da Justiça Social com a Advocacia Nacional, na conscientização de que caminhamos juntos, lado a lado, par e passo, na busca de melhor atender aos anseios da sociedade, por uma prestação jurisdicional adequada e mais célere. Este momento simboliza um rito de avanço e inovação que marca a justiça brasileira. Inauguramos certamente hoje um espaço que aperfeiçoa o dia a dia da advocacia e do jurisdicionado. O filósofo Heráclito dizia: ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. E o processo judicial eletrônico é este rio digital do poder judiciário brasileiro, no qual, ao emergirmos, a justiça nunca mais foi e nem será a mesma, porque a tecnologia faz com que o acesso à justiça se transforme e seja, a cada dia, diferente, cabendo a nós, como instrumentadores, aqueles operadores do direito, nós façamos a diferença. Sabemos que os desafios ainda são muitos, mas este evento faz com que a advocacia tenha a confiança necessária para, junto ao Poder Judiciário, aparar as arestas do PJE e, inclusive, como foi feito, criar novas ferramentas, como estas que hoje inauguramos, avançando na eficiência e na racionalidade do sistema de justiça digital. O PJE é referência digital para a justiça. Conscientes de que ainda temos desafios e obstáculos a superar, saímos hoje convictos de que podemos avançar e de que podemos, juntos, presidente Manuel, aprimorar os instrumentos digitais pelos quais tramitam os processos judiciais, atendendo sempre às necessidades da advocacia, do jurisdicionado e de todo o sistema de justiça.
Na mesma semana, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, participou do ato em homenagem ao presidente do TST, Emanuel Pereira, promovido na sede da OAB-DF, durante sessão especial da Comissão de Direito do Trabalho da Seccional. O ministro é oriundo do 5º Constitucional da Advocacia. Presidente que tem uma trajetória iluminada na advocacia e representa, como representou por toda a sua caminhada no TST, a advocacia brasileira, ocupando o assento que a nós é destinado através do 5º Constitucional. Portanto, todas as homenagens possíveis e necessárias que pudermos fazer ao ministro Emanuel Pereira serão feitas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fico muito grato, muito feliz e honrado em ver a Ordem dos Advogados do Brasil, secção do Distrito Federal, ter essa memória tão afetiva que teve me fazendo essa homenagem. O coroamento de uma vida profissional sempre voltada ao direito e à justiça. É a advocacia que se sente representada lá, é a voz da advocacia no judiciário. Então, é papel da Ordem dos Advogados, sempre que possível, homenagear e reconhecer os grandes nomes como o do ministro Emanuel. A Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB Nacional recebeu um grupo de indígenas para conversar sobre a situação de ataques que a comunidade Os Pataxós vem sofrendo nos últimos dias na Bahia. As lideranças pedem o apoio e a orientação da Ordem dos Advogados do Brasil no diálogo com o governo federal. Confira. A Comissão Nacional de Direitos Humanos recebeu no dia 13 de setembro o Movimento Indígena da Bahia e o Movimento Coletivo de Caciques e Lideranças Pataxós do entorno do Monte Pascoal das terras indígenas Comexatiba, Barra Vermelha e o território Pataxó da Coroa Vermelha. Foram nos apresentadas diversas denúncias de violações de direitos humanos que são atinentes aos conflitos de terras que há naquela região, né? As aldeias são localizadas no município de Prado e no município de Porto Seguro. São 9 aldeias e recentemente, na semana passada, na verdade, houve o assassinato de um adolescente de 14 anos, o Gustavo da Conceição, que é do povo Pataxó, e o primo dele, Pablo da Conceição, foi ferido gravemente, encontra-se hospitalizado com possibilidade de amputação do braço, né? As denúncias dão conta de que o território vem sido constantemente, diariamente, atacado por pessoas que estão ali ocupando os territórios que segundo os indígenas é território deles, são território deles, né? E os ataques são feitos com armas de fogo, invasão no território, ataques, ameaças, né, constantes aos povos indígenas, né? A nós, coube primeiro repudiar todo tipo de violência contra os povos originários. A gente sabe que a Constituição Federal garante aos povos originários, aos povos indígenas, o direito à terra. Aquela terra, ela já foi demarcada pela FUNAI, ela aguarda apenas a homologação da demarcação segundo os próprios indígenas, né? É um processo que está pendente, né? E a gente se comprometeu em articular, aqui em Brasília, né? Nós estamos em Brasília, nós nos comprometemos em articular reuniões para tentar resolver o conflito e tentar garantir a segurança naquela localidade. Esse foi o pleito apresentado pelos indígenas, que a Força de Segurança Nacional e a Polícia Federal possa atuar na localidade. Nós participamos também, junto com as comunidades indígenas, da plenária que houve no CNDH, que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos, e que teve um encaminhamento de recomendação para os órgãos do Estado, para os órgãos do governo federal. A nossa parte, né, de fiscalizar o cumprimento de todas as legislações que a gente tem relativas a direitos humanos, de oferecer apoio, de construir essa articulação, o que está ao nosso alcance, o que está ao alcance da Comissão de Direitos Humanos, nós estamos fazendo, além de, claro, da produção do relatório, das denúncias, né, o encaminhamento das denúncias para a Procuradoria do Ministério Público, enfim, para o CNMP, com quem nós vamos nos reunir também, o Conselho Nacional do Ministério Público, e de oferecer todo o suporte que os indígenas buscaram, né, na Comissão de Direitos Humanos da OAB. E não para por aí. Confira outros destaques da Ordem dos Advogados do Brasil e notícias do Judiciário agora no site da OAB.
Segundo o site, o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, apresentou ao Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, uma série de solicitações da advocacia para a melhoria da prestação jurisdicional e garantia das prerrogativas de atuação da classe. Entre as pautas levadas pela Ordem à Corregedoria está a garantia de atendimento presencial a advogados em tribunais de todo o país e que os magistrados residam nas comarcas em que atuam. De acordo com Simonetti, abre aspas, a OAB traz ao ministro corregedor demandas legítimas da advocacia em favor da eficiência dos sistemas de justiça e das prerrogativas da classe. O ministro Luiz Felipe Salomão sempre demonstrou sensibilidade com as pautas que podem viabilizar o aprimoramento da prestação jurisdicional, fecha aspas. Já está no ar o site produzido pelo Conselho Federal da OAB para esclarecer dúvidas de advogadas e advogadas de todo o Brasil sobre as práticas permitidas e vetadas sobre o marketing e publicidade na advocacia. Então anote aí o endereço virtual marketingjuridico.oab.org.br. Segundo a presidente do Comitê Regulador do Marketing Jurídico, Milena Gama, abre aspas, pelo site será possível mapear nacionalmente as dificuldades de aplicação da norma, com possibilidade de realização de estudos pedagógicos e educativos para manter o provimento sempre atualizado. Fecha aspas. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência com mais OAB Nacional. A gente volta em instantes. A revista Justiça e Cidadania, edição de setembro, já está disponível para leitura. A publicação deste mês destaca o artigo do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, cujo tema trata da OAB, democracia e instituições. Confira. Segundo Beto Simonetti, abre aspas, é motivo de orgulho para a advocacia ter contribuído de forma substancial com os debates de elaboração da Constituição Federal, documento que fortaleceu princípios humanos e liberdades básicas, inclusive o voto direto, universal, secreto e periódico. Em outro trecho, ele ressalta ainda que a OAB continuará seguindo esses valores ao desempenhar suas obrigações de representante da sociedade civil, como definido em lei, no acompanhamento sistemático das eleições. Nos importa verificar a legalidade e a legitimidade de cada passo do processo eleitoral, desde seu início até a posse dos eleitos pelo voto popular. E assim tem sido a cada eleição. Um processo limpo, seguro e muito bem conduzido pela Justiça Eleitoral. Seremos, mais uma vez, fiscais das eleições. Atuaremos em favor de um ambiente eleitoral sadio, que traduz os princípios da democracia brasileira, sem fake news, com a proposição de projetos e o livre debate de propostas consistentes. Por fim, o presidente da OAB Nacional ressalta: a OAB se mantém equidistante dos projetos que disputam as eleições. Não somos apoiadores nem opositores de governantes ou de candidatos. Nosso papel é acompanhar e fiscalizar o processo. Cabe à OAB ainda defender as prerrogativas dos advogados dos candidatos. Todos os colegas que atuam na Justiça Eleitoral devem poder apresentar seus pleitos, tendo asseguradas as garantias que a Constituição e o Estatuto da Advocacia estabelecem para que a democracia se faça valer. O compromisso de fé da advocacia brasileira e de sua entidade, a OAB, é com a democracia, único regime capaz de governar as nações civilizadas. Fecha aspas. A Escola Superior de Advocacia Nacional realizou no canal da ESA Nacional no YouTube o debate sobre o divórcio e os deveres matrimoniais. A transmissão contou com o professor e membro da Academia Brasileira de Direito Civil, Pablo Stolze. O recorte que a gente fez aqui hoje, a gente tem apenas 1 hora, né? É em torno dos chamados deveres matrimoniais. E que, de fato, como você bem pontuou, para você, advogado, advogada, é fundamental quando você pensa numa pós-graduação. Eu sempre digo isso, Marília. Pós-graduação não é para você simplesmente revisar conceitos que você viu na faculdade. É para, de alguma maneira, você fazer um recorte de aprofundamento e aquilo reverbere e se reflita na sua atividade profissional. Então, nesses 60 minutos que eu tenho, obviamente que o tempo não é um tempo longo, eu vou tentar fazer um passeio fazendo recortes verticais em determinados momentos nos deveres matrimoniais. Porque casamento não é um simples namoro. Casamento é algo assim
a complexidade do casamento é tamanha que a natureza jurídica do casamento, ela já poderia ser a minha aula toda sobre o assunto. Qual é a natureza jurídica do casamento? Esse é um tema sobre o qual eu não devo falar, porque eu me entusiasmo, porque houve quem dissesse, acreditem, já houve quem defendesse a tese de que o casamento seria um contrato por adesão, né? Você vê várias linhas de pensamento, aos que defendiam a tese de que o casamento era um ato administrativo que deveria ser regrado pelo direito público. Se assim fosse, o civilista não daria aula sobre casamento. Mas o fato é que, em minha visão, não posso falar sobre isso, mas estou antecipando aqui, seguindo autores que deitam raízes em Clovis Bevilacqua, o casamento, na minha visão, é um contrato, não é um contrato comum, é um contrato especial de direito de família. Outro evento virtual, desta vez transmitido pelo canal da OAB Nacional no YouTube, tratou do direito ambiental tributário e contou com a participação de especialistas no assunto. Muita satisfação que nós organizamos esse evento, dada a importância que as questões tributárias têm no direito ambiental. A importância é essa que pode ser traduzida como um instrumento de incentivo de adoção de práticas sustentáveis para os empreendedores, né? A emenda constitucional 123, que justamente motivou a organização desse evento, ela trouxe questões de incentivo tributário na produção de combustíveis limpos, como o álcool, combustíveis esses que são mais sustentáveis ao longo do tempo. Isso é um instrumento muito interessante para incentivo de produção sustentável. A nossa Constituição, professor, ela é uma Constituição belíssima, que sofre críticas, porque, por óbvio, todo documento, tudo que se produz ali está sujeito a críticas, mas eu sou um extremo defensor da Carta de 1988, eu acho que todos, efetivamente, assim devemos ser. E ela, nessa parte ambiental, não vou nem falar da parte tributária, que na parte tributária está merecendo aí realmente umas correções, mas na parte ambiental, ela é de uma felicidade realmente sem igual. Não é? Ela é muito feliz no que diz respeito ao aspecto ambiental. Por quê? Porque ela traz um capítulo só sobre o meio ambiente, capítulo cujo capítulo é forte, é bonito, sei que todos conhecem, mas é tão bonito que eu vou já fazer a leitura desse artigo, que é o nosso 225, mas ela não se esquece da parte do desenvolvimento, ela não se esquece dos princípios econômicos que devem ser, no caso, respeitados, ela não se esquece que a nossa nação é uma nação que ainda não alcançou o nível de desenvolvimento e precisa, no caso, ter atenção com a parte econômica. E com isso ela coloca os princípios econômicos, mas coloca também a defesa do meio ambiente. Quer dizer, olha, nação, cidadãos, empresários, juristas, ambientalistas, professores, enfim, juntem-se todos para que essa nação possa se desenvolver, mas que possa se desenvolver respeitando o meio ambiente, entre outras coisas, por óbvio, respeitando também o trabalhador, respeitando, no caso, as questões que envolvem a parte tributária também, mas vamos falar aqui, dentro do tema que nós estamos, respeitando o meio ambiente. Está lá, no princípio econômico, não é, da nossa carta, até coloquei aqui minha colinha para se o dispositivo eu esquecesse, mas está aqui na minha frente, o artigo 170, inciso 6º, né, da nossa Constituição, a defesa do meio ambiente está previsto na nossa ordem econômica. Então, com isso, nós precisamos ter uma ideia de que vamos sim trabalhar, vamos sim nos unir para termos um desenvolvimento, mas que esse desenvolvimento seja o desenvolvimento sustentável. Este programa é mais uma produção da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui você fica por dentro de todas as informações da advocacia e do judiciário, além de acompanhar entrevistas especiais, matérias exclusivas e muito mais. Não deixe de seguir também as nossas redes sociais e conferir as principais notícias no site da OAB Nacional. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Até a próxima!